Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos para nos acompanhar nessa manhã de quarta-feira, para podermos fazer essa devocional do dia de hoje, buscarmos ao nosso Deus, orarmos ao nosso Senhor e para podermos também cultuarmos ao Senhor nessa manhã também de quarta-feira, dia 16 de abril, caminhando aí esses dias juntos, aprendendo sobre esse caminho da santidade. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós queremos fazer a devocional então dessa manhã com o seguinte tema: Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. No livro de 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo aí que está nos direcionando com esse tema, que Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. 1 João capítulo 2, versículo 1. Todos os cidadãos brasileiros têm direito à defesa. De acordo com a Constituição Federal, o artigo 133 da Constituição garante a indispensabilidade do advogado para a administração da justiça. Mesmo aqueles que não possuem recursos financeiros para contratar um advogado, pois para tais casos existe a Defensoria Pública, que oferece assistência jurídica gratuita. Até mesmo pessoas que cometeram crimes graves têm o direito de defesa, visando amenizar o tempo de condenação. Por isso, o advogado criminal atua em todas as áreas e situações. Falando sobre a realidade do nosso país, da nossa nação, a função aí de um advogado e também a garantia também, que cada cidadão, se ele não tem condição financeira para poder arcar com a despesa de um advogado, o Estado então oferece um advogado para defender a causa. Como é bom termos uma Constituição e leis que governam uma nação. Elas estabelecem parâmetros de justiça e punição para os infratores. Há um ditado popular sobre esse tema: a justiça tarda, mas não falha. Também costumamos comparar a justiça humana com a justiça divina e pensar que se uma falhar, a humana, a outra não falhará, a divina. Então, às vezes, nós até mencionamos isso algumas vezes nas nossas conversas, nos nossos pensamentos, às vezes expressamos isso, que a justiça do homem às vezes falha, mas a de Deus não, Sempre Deus, a justiça divina, ela sempre vem na hora certa e da medida correta, do jeito que necessita vir. Bem, a nossa situação espiritual perante a face de um Deus santo não é nada fácil. Sempre estaremos numa condição desfavorável, pensando num possível julgamento. Então é assim que é a nossa situação espiritual, diante de Deus. E esses pensamentos, por vezes, aparecem na nossa mente, e nos faz pensar sobre essa questão da nossa pessoa diante da pessoa de Deus. E o livro do Apocalipse narra, no capítulo 20, dos versos 11 ao 16, a realidade final do julgamento da humanidade e o comparecimento diante do trono divino. Não sei como que é o pensamento de cada um, mas o pensamento e é sempre na hora de dormir que nós pensamos isso, Antes de me converter, sempre que colocava a cabeça no travesseiro para descansar, então tinha condenações chegando constantemente, Quando você passa para poder pensar sobre a vida sem Deus, sobre o processo da sua vida distanciada de Deus,
Então isso te traz muitas condenações. E não tinha o conhecimento do advogado que nós temos, né, que é o Senhor Jesus, que está aí junto ao Pai para poder nos defender, para poder regenerar a nossa alma, né? Então, sem Deus, sem Jesus, com certeza complica a nossa situação, complica a nossa vivência. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então, se tem alguma coisa que é importantíssimo na vida do ser humano, é estar rendido ao Senhor e ter essa certeza, essa convicção do seu nome escrito no livro da vida. Eu acredito que essa é uma decisão mais importante na vida do ser humano, de ter sua vida realmente entregue nas mãos do Senhor e ter essa certeza, essa convicção de sentir o Espírito de Deus próximo de você e ter essa certeza, né, de que seu nome está escrito no livro da vida. E acredito eu que quando temos uma experiência de novo nascimento, de transformação de vida, isso fica muito claro para nós, né, dessa certeza, dessa convicção de que realmente fomos regenerados, né, pelo sangue do Cordeiro, que nos limpa, que nos molda, que nos dá a oportunidade de vestir vestes brancas, né, para estarmos na presença do Senhor. Essa é uma decisão muito importante para a vida do ser humano. Espero que todos aqueles que estiverem ao alcance da minha voz nessa manhã possam ter essa certeza, essa convicção de que o seu nome está escrito no livro da vida. Se por algum motivo você ainda não tem essa certeza, se você tem alguma dúvida sobre isso, eu te aconselho a olhar para as Escrituras, procurar um pastor que esteja próximo de você para te orientar, para orar com você, para que você possa ter essa certeza no seu coração de que o seu nome está escrito no livro da vida. Isso é gratuito, isso não é cobrado de ninguém. A graça de Deus e o amor de Deus, ela nos alcançou e nos alcança constantemente. Por isso, podemos fazer isso ainda hoje, né? Ainda nesse momento, podemos nos render ao Senhor e pedir a Ele perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e pedir que Ele possa escrever o nosso nome no livro da vida. O que nos parece? O julgamento da humanidade é uma realidade. Daí a importância de termos um advogado que defenda a nossa causa perante o Deus Santo. E é disso que João está tratando em sua epístola. Primeiro ele afirma que é importante não pecar. E isto é possível quando buscamos viver a vida cristã totalmente alinhado com a vontade de Deus e debaixo da direção do Espírito Santo. Então é muito importante nós lembrarmos que o caminho da santidade, ele está disposto para todos nós. Uma vez que eu e você olhamos para a palavra de Deus e nos rendemos à vontade de Deus, porque é exatamente o que está escrito na palavra que nos orienta e nos direciona a viver essa vida de santidade, é possível viver separado desse mundo, viver separado do pecado, viver realmente próximo do Senhor e buscando sempre a vontade do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos ajudando, né? Nossa vida vai ficando mais tranquila, não pelo fato de nós termos força para isso, mas uma vez que nos rendemos ao Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele equipa a nossa vida e nos dá o poder para testemunhar, né, daquilo que a palavra de Deus diz para cada um de nós.
Contudo, se pecarmos, que nos parece ser inevitável ao longo da caminhada, temos um advogado. Sim, seu nome é Jesus Cristo, o justo, o único que pode comparecer diante do Pai e nos justificar. Quando a gente está fazendo o curso de batismo, né, isso é mencionado várias vezes, né? Que nós estamos entregando a vida para Jesus, vamos descer as águas, precisamos lutar contra o pecado, mas se acontecer de pecarmos, se acontecermos de sairmos fora do caminho, para podermos voltar ao Senhor, para nos reconciliar com o Senhor, é necessário pedir perdão ao Senhor, pedir ao Senhor Jesus para que possa nos conectar novamente na videira, né? E a Bíblia diz que esse advogado está disponível para nós, para poder nos dar acesso novamente ao Senhor. Só precisamos reconhecer o pecado, pedir perdão e retornarmos, né, para o nosso caminho que a Bíblia tem nos orientado. Ele é advogado e juiz ao mesmo tempo. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Atos capítulo 10, versículo 42. Jesus é tudo em todos. É o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Apocalipse 22, versículo 13. Cordeiro de Deus, João capítulo 1, verso 36. E o bom pastor, João capítulo 10, versículo 11. Filho unigênito do Pai e irmão de muitos irmãos. É a luz do mundo, João capítulo 8, verso 12. E a porta da salvação, João capítulo 10, versículo 9. É Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse 19, versículo 16. Que maravilha! Vale a pena seguir a este maravilhoso Salvador e Senhor, que intercede por nós. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 34. A palavra de Deus é maravilhosa, né? E nunca nos deixa à mercê desse mundo, né? Sempre está voltada para nos salvar, sempre está voltada para poder nos reconciliar, sempre está voltada para poder nos tirar do lamaçal do pecado e nos colocar nessa posição de pessoas justificadas, né? Inclusive, se coloca como um advogado. Se pecarmos, temos um advogado próximo ao Pai, para poder nos perdoar, para poder nos direcionar novamente, para poder nos colocar nos trilhos da palavra de Deus, para que possamos continuar a nossa caminhada com o Senhor. Que Deus possa, assim, nos abençoar, possa nos ajudar no processo da nossa caminhada de santidade, que possamos cada vez mais nos aproximarmos do Senhor e aquilo que percebermos que está fora do lugar, aquilo que a palavra de Deus nos mostrar, aquilo que o Espírito de Deus nos convencer, precisamos abandonar, precisamos pedir perdão ao Senhor e precisamos continuar nossa caminhada. Nós não podemos permitir que a chama do nosso coração se apague por algum tipo de pecado, por algum tipo de barreira que surge no meio do caminho. Nós temos todas as ferramentas, tudo aquilo que eu e você precisamos para continuar até o final, para chegarmos no final e chegarmos com tranquilidade, em paz, sabendo que estaremos na eternidade com o Senhor. Nós precisamos abandonar cada vez mais aquilo que foi sendo agregado, né, nas nossas vidas no decorrer da construção da nossa história. E coisas vão sendo agregadas em nós, e muitas vezes são coisas que estão diferentes daquilo que a palavra de Deus diz. Por isso é muito importante nós termos esse contato com as Escrituras, estarmos diante do Senhor constantemente, com o coração aberto, flexível, para poder aceitar mudanças, aceitar de que as nossas axiologias muitas vezes estão fora daquilo que a palavra de Deus de fato diz. Então precisamos estar rendidos, em nome de Jesus. Tem um comentário aqui do pastor Wilson Guimarães. Alguém disse: quando olho para mim,
não tenho como me salvar, mas quando olho para Cristo, não tenho como me perder. Obrigado, pastor Wilson Guimarães, por compartilhar. E é bem isso, né? Quando meu pensamento, né, quando eu comecei aqui a ler esse devocional, meu pensamento quando ainda não tinha entregado a minha vida para Cristo, era exatamente esse. Como é que vai ser a eternidade para mim? O que me espera após a morte? E isso me trazia uma agonia muito grande, né? Mas quando me foi apresentado o Senhor Jesus, o Salvador da minha alma, isso me trouxe muita paz e muita tranquilidade. Isso mudou todo o meu pensamento, isso mudou toda a minha rotina de vida. O Senhor Jesus nos ama e glória a Deus por isso. Que bom experimentar isso, que bom experimentar a salvação em Cristo Jesus. Que bom termos o Senhor trabalhando em nós, movendo o nosso coração, enchendo a nossa alma com aquilo que Ele tem de melhor, que é o seu amor, a sua graça, a sua compaixão. O Senhor possa nos alcançar a cada dia, a cada instante, que a sua palavra possa penetrar cada vez mais em nossos corações, no nome de Jesus. Aplicação e oração. Tire alguns momentos do seu dia para bendizer o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso advogado. E aqui dá para lembrar do salmista falando, né? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. E que eu não me esqueça de nenhum dos seus benefícios, que eu não me esqueça da salvação em Cristo Jesus. Somente isso é motivo para nós podermos passar todo o restante da nossa vida na presença do Senhor, agradecendo, servindo Ele com muita alegria, servindo Ele em prontidão, que o Senhor possa realmente alcançar os nossos corações a todo momento e que esses momentos de gratidão possam ser constantes em nossas vidas. Ao mesmo tempo, ore com confiança. Senhor Jesus, interceda por mim junto ao Pai. Seja meu advogado, eu te peço. Amém. Que o Senhor possa ser os nossos advogados, o nosso advogado, em todos os momentos e em todas as causas que nós precisarmos, em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, nós queremos orar por alguns pedidos. Se você tem algum pedido que você precise que ore, eu vou pedir você que possa escrever nos comentários, tanto nessa live aqui na minha rede social aqui, ou se não do pastor Eliseu também, né? Nós estamos intercalando esses devocionais. Faça isso e nós vamos estar orando também por esses pedidos, em nome de Jesus. Nós temos alguns pedidos aqui da convenção, da CIB, nós queremos orar por esses pedidos. Temos alguns pedidos também pessoais que nós temos orado também nas lives, e nós queremos orar por esses pedidos. Primeiro queremos fazer menção aqui dos pedidos da nossa convenção, pela regional Cibisa, que está localizada ali na região de Alagoas e Sergipe, né? Ali a seccional ali da nossa convenção também, que está estendida ali nessas regiões. Queremos orar também pela regional da Cibiba, da Bahia, né? Que está na região aí da Bahia. Também pela regional Cibisba, que está ali na região sudoeste da Bahia, né? Lembrar de orar aí por essas seccionais que estão localizadas aí em regiões diferentes, para que o Senhor possa abençoar ali os nossos irmãos, as nossas igrejas ali representadas no nome de Jesus. Queremos também fazer menção aqui do nome do pastor Valdir Biller, né? Ontem à noite falei um pouquinho com a irmã Gerda, esposa dele, e hoje também, antes de começar essa live, o pastor Valdir Biller ontem deu uma piorada, ele está internado, está sendo medicado, né? Mas a situação dele não está boa. Então eu queria pedir encarecidamente para que possamos orar pela vida do pastor Valdir Biller, por sua família ali que está acompanhando aí esse momento aí tão difícil que estão vivenciando, para que Deus possa cumprir sua vontade também sobre todas as coisas, que o Senhor possa cuidar ali do pastor Valdir Biller, também da sua família,
possa trazer renovo, possa trazer força, possa sustentá-los eles também aí nesse tempo que estão vivendo. Quero pedir também para nós continuarmos orando pela Alana, né? A filha do Junaci e da Rose, para que Deus possa continuar restaurando a saúde física dela também ali, que ela possa ficar bem e que possa correr tudo bem, né? Está sendo cuidada, mas precisa ainda de cuidados mais próximos ali, né? Mas que Deus possa cuidar ali deles também, em nome de Jesus. Orar também pela recuperação dos nossos irmãos que passaram por um momento cirúrgico aí, né? Estão aí em processo de recuperação também. Sabemos que tem casos que são um pouquinho mais melindrosos, mas pedir ao Senhor para que Deus possa continuar cuidando de cada um dos nossos irmãos também e para que Deus possa restaurar por completo aí a saúde de cada um dos nossos irmãos também. E vamos lembrar de orar por nós, pelas nossas famílias, pelas nossas igrejas, pelas nossas cidades, para que Deus possa alcançar vidas também através das nossas vidas e apesar das nossas vidas. Que Deus possa nos usar em todo o tempo para a sua glória e para o seu louvor. No nome de Jesus. Queremos orar no nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor nessa manhã pela Tua palavra, Senhor, que é tão verdadeira, é tão absoluta sobre nós, Senhor. Obrigado, Senhor, porque um dia Seu Filho tem se entregado na cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados, para poder morrer no meu lugar, para poder morrer no lugar da humanidade, Senhor, para poder absolver o pecado da humanidade, Senhor. E a Tua palavra agora, nessa manhã, nos fala sobre um advogado, que é o Senhor Jesus, que está junto ao Pai, que está intercedendo por nós, que está, Deus, assumindo, Senhor, a nossa defesa em tantos momentos da nossa vida. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por tudo aquilo que fez e por tudo aquilo que ainda tem feito pela minha vida e pela humanidade, Senhor. Obrigado, Jesus. Pedimos ao Senhor para que a cada dia, a cada instante, possamos nos aproximar mais da Tua presença, Senhor. Possamos ter desejos, Deus, de estarmos constantemente na Tua presença, no nome de Jesus. Queremos orar ao Senhor, Deus, para que o Senhor possa abençoar a seccional ali, na região ali de Alagoas, de Sergipe, Deus, a Cibisa. Em nome de Jesus, continua com as Suas mãos estendidas, Senhor, sobre essa seccional, sobre cada um dos pastores, as famílias pastorais, os membros das igrejas, Senhor, campos missionários ali nessa região. Continua com as Suas mãos estendidas, continua, Deus, operando, continua sustentando a Tua obra, Senhor, ali nessa seccional. Em nome de Jesus, queremos pedir também, Deus, pela regional da Cibiba também, ali na região da Bahia. Ó Deus, conhece ali a realidade, sabe ali, Deus, todas as lutas, as dificuldades ali para expressar o Evangelho, para compartilhar as boas novas de salvação. Mas sustenta a Tua igreja, Senhor, continua renovando, continua fortalecendo. Ó Deus, continua abençoando, Senhor, cada igreja, cada irmão, cada irmã, cada membro, Senhor, ali das igrejas, cada família pastoral. Continua, Deus, abençoando em nome do Senhor Jesus. Queremos pedir ao Senhor também pela regional da Cibisba, Senhor, também na região sudoeste da Bahia. Senhor, vai de encontro, Senhor, a cada realidade ali das nossas igrejas, cada realidade ali, Senhor, dessas regiões, que o Senhor possa, através de cada irmão, cada irmã, alcançar aqueles que estão perdidos. Usa a Tua igreja, Senhor, nesse tempo, para poder resgatar o perdido, Senhor, que isso não venha sair da mente, do coração da Sua igreja, que esse talvez seja o papel principal da Sua igreja ainda estar aqui, proclamar a salvação em Cristo Jesus. Ajuda-nos nesse tempo, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a vencermos tudo aquilo, Senhor, que tem tentado tomar a priori, Senhor, de alcançarmos o perdido. Em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome, Senhor, nós Te pedimos que Teu Espírito venha constantemente nos relembrar sobre a função da igreja, Senhor, de resgatar aquele que está perdido, no nome de Jesus. Senhor, queremos orar nessa manhã pela vida do pastor Valdir Biller,
Senhor, pedimos ao Senhor para que o Senhor possa ir ali ao encontro do pastor Valdir Biller. Senhor, sabemos nessa manhã que não está fácil esse processo, Senhor, esse momento de enfermidade, está passando por um momento de muita dor, de momento de sofrimento. Nós queremos clamar ao Senhor para que o Senhor possa intervir sobre essa situação ali, Senhor. Coloca tuas mãos sobre a vida do pastor Valdir Biller, acalma o coração dele, Senhor. Traga refrigério em relação à dor que está sentindo, Senhor. Derrama o bálsamo do Senhor sobre a vida dele, Senhor. E também pela família que está vivenciando tudo isso, que está ali próximo, vivenciando, Senhor, toda essa situação. Quero pedir especialmente agora pela vida, Senhor, da irmã Gerda, Senhor, sua esposa. Ó Deus, coloca tuas mãos sobre ela. Derrama bálsamo do Senhor, renova as forças